Olá, um ótimo dia, uma ótima semana para você. É o Giro do Esporte invadindo a telinha da TV Cultura de Mato Grosso do Sul nesta segundona, 3 de junho de 2019. E nós vamos destacar: terminou com chave de ouro a primeira Copa Clube Estoril TV de futebol suíço. Numa noite de gala, teve a premiação das equipes e com transmissão ao vivo aqui pela TVE. Motocross agita o fim de semana em Três Lagoas, foi a terceira etapa do Brasileiro da modalidade. No futebol, teve rodada do Estadual Sub-17 na Série D do Brasileirão. Corumbaense goleou Sinop do Mato Grosso e aumentou as chances de classificação para a próxima fase. Já o Operário empatou mais uma e segue na lanterna do grupo. Vamos falar de esporte? Então vem comigo porque o Giro já está no ar e é uma honra ter a sua companhia. Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Circuito Sul Mato Grossense de Beach Tênis. A competição acontece nos dias 22 e 23 de junho na Lagoa Maior, no município de Três Lagoas, a 330 quilômetros da capital. Em disputa, as categorias A para atletas avançados, B para intermediários e C para iniciantes. Realizado desde 2012, o circuito prevê 4 etapas em 2019. A primeira foi em março em Campo Grande, a segunda agora em Três Lagoas, a terceira em agosto, também na capital, e a última na cidade de Bonito, em outubro. Os 8 melhores atletas da temporada disputam o reinado do beach tênis no estado no mês de dezembro, encerrando o calendário da Federação de Beach Tênis de Mato Grosso do Sul este ano. Inscrições e informações pelo e-mail beachtennisfbtms@gmail.com. E acordar cedo no sábado para caminhar foi a 11ª edição do Circuito de Caminhadas do Servidor Público Estadual, além de atividade física, conscientização na campanha contra o feminicídio. A primeira caminhada pelo fim do feminicídio reuniu cerca de 1.000 pessoas na manhã do último sábado. A ação deu início às atividades da Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, coordenada pelo governo de Mato Grosso do Sul. A campanha tem como madrinha a ex-modelo Luísa Brunet, que fez questão de participar da caminhada. O feminicídio tem que ser combatido, a violência contra a mulher tem que ser combatida também. E o governo do estado está fazendo uma campanha maravilhosa de conscientização para que a população tenha possibilidade de entender que o feminicídio é um crime e que tem que ser combatido urgentemente. Subsecretária de Cidadania do Governo de Mato Grosso do Sul, Luciana Zambuja, destacou que o objetivo da campanha é conscientização e mobilização da sociedade. Nós precisamos discutir violência contra a mulher, discutir feminicídio de forma aberta. Não é normal, não é natural, não é tolerável a violência contra a mulher. E o que a gente quer é começar uma discussão e mudar comportamentos para uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem violência. No local, os participantes tinham à disposição água, frutas, massagem, atendimentos de prevenção e orientações básicas de saúde. Antes do percurso de 4 quilômetros, um aquecimento foi feito. O evento integra o 11º Circuito de Caminhadas dos Servidores de Mato Grosso do Sul, em prol da saúde e qualidade de vida. Atividade física, de uma forma geral, a Fundesport tem apoiado as ações todas do Estado. E essa em especial, junto com a Subsecretaria da Cidadania, trazendo à pauta essa questão do feminicídio, que é uma obrigação de todos nós. Então a gente precisa trazer esse assunto à pauta. Hoje é um dia muito especial, dia 1º de junho, então a Fundesport tem que estar junto. Quem também marcou presença foi a delegada Joilce Ramos, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Esses eventos são de suma importância porque a Polícia Civil trabalha muito com o repressivo, depois que o crime aconteceu. E esse trabalho de hoje é um trabalho preventivo e nós fazemos questão de participar porque ele interfere muito no resultado posterior. A gente trabalha muito e vamos até começar uma campanha para evitar o primeiro tapa. Se ela consegue romper o ciclo, enquanto ainda é agressão psicológica, com certeza não haverá agressão física. E
o fim de semana foi agitado em Três Lagoas, com a gente Firmo Henrique Alves, presidente da CBN, para falar desse brasileiro que rolou lá em Três Lagoas. Firmo, sempre bem-vindo ao Giro do Esporte. Obrigado, Regina. É sempre um prazer estar aqui falando sobre esporte, sobre motociclismo. Com a gente também o cronista esportivo Thiago Lopes de Faria. Teve rodada do Sub-17. Ele que foi acompanhar o jogo do Operário lá no Mato Grosso vai contar pra gente tudo o que rolou. Thiago, sempre bem-vindo ao Giro. Prazer mais uma vez estar aqui. Pois é, tivemos lá em Rondonópolis acompanhando um bom jogo de futebol. Pena que o Operário não ganhou. E aí, com esse empate, complicou, né? Segue na lanterna, Bastante. sem chances mais, né, Thiago? Não, depende... Mínimas. Depende muito do que vai acontecer hoje. O Patrocinense recebe a Napolina. O Operário ainda tem chance matemática de terminar na primeira colocação. Para isso, tem que empatar hoje o jogo em Minas. Tem que terminar e empatar também a Napolina e União. E o Operário tirar 3 gols de diferença do Patrocinense. Provavelmente, na segunda colocação não vai passar, porque a Série D não passa todos os segundos, né? Passam 15 dos 17. E o grupo do Operário, junto com o grupo do Floresta, que tem o River do Piauí, são os com menor pontuação no momento. Provavelmente o segundo desses dois não vai estarão de fora. O Jal Corumbaense venceu, mesmo que na segunda colocação vai avançar, caso vença o time do Palmas na próxima rodada. Você, telespectador, participa com a gente, nosso DDD é 67, WhatsApp 992361784, 92361784. Mande sua pergunta, mande sua mensagem, mande o seu alô, porque aqui no Giro do Esporte você participa com a gente. E se você estiver assistindo, manda pra gente, manda uma foto, a gente vai mostrar aqui, viu? Fotos, vídeos, aproveite, fique à vontade para participar. Aliás, o programa é seu. Firmo, fala pra gente como é que foi essa etapa, né, do brasileiro lá em Três Lagoas. Olha, foi muito legal. Foi a terceira etapa do Campeonato Brasileiro, que aconteceu. Primeiro começamos em Minas Gerais, em Alfenas, depois fomos para Morrinhos, no estado de Goiás, e agora viemos aqui para Mato Grosso do Sul fazer a terceira etapa. Foi um sucesso, um público maravilhoso. No sábado tinha 4.000 pessoas, no domingo chegou perto de 15.000 pessoas. Fizemos uma ação social imensa com as crianças na sexta-feira, com palestras com os pilotos, palestra motivacional com todas as crianças da rede municipal. Depois fizemos uma ação com essas crianças também, com um programa de carbono zero, que é ensinando essas crianças sobre a preocupação com o meio ambiente. Então fizemos a planta de árvores, de mudas de árvores com elas no espaço da pista. E também fizemos uma palestra para elas sobre segurança no trânsito para crianças e adolescentes, com crianças trafegando de bicicleta e veículos. Então isso é muito importante, a gente também deixar esse legado social por onde passamos. O evento foi um sucesso. Mais de 300 pilotos estiveram presentes nesses 2 dias de evento. Olha só, lembra, as imagens que você está conferindo aí nesse momento são do Rodolfo Rodrigues, né, da CBN, a CBM, né, que esteve por lá, fez todas essas imagens e mandou pra gente. Agora, você falava, né, não é só esporte, né, você vai e já deixa um legado ali, né, já é turismo, já é cultura, já é meio ambiente, né, e segurança no trânsito também, né? E fora isso também, a CBM faz doação de cadeira de roda para a prefeitura e a prefeitura doa para as entidades assistenciais. Nós também procuramos contratar para fazer o comércio de bebida e alimentação, isso doando a custo zero toda a parte de alimentação que é consumido e bebida que é consumida no evento, estacionamento que foi cobrado, a entrada foi franca, mas o estacionamento cobrado, tudo isso foi doado 100% para as entidades beneficentes do município de Três Lagoas. Então isso é muito legal, porque nós hoje temos fora o esporte, que é a atividade principal, né? Nós também temos a preocupação com o lazer, né? Com o turismo, com o entretenimento e também com o bem social. Agora, é importante porque Mato Grosso do Sul sempre no calendário do brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro de Motocross, ele já vem numa tradição desde os anos 80 aqui no estado, né? Eu que sou filho da terra, sou filho de Campo Grande, né? E hoje tenho a honra de ser presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, né? E também agora, como presidente, eu não poderia deixar de trazer pelo menos uma etapa do Brasileiro de Motocross. Estamos negociando também, está em negociação bem adiantada
com a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul para também vir uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross para Nova Alvorada. Bacana. Tem a participação aqui, ó. Ganhar é bom. Ganhar de time mato-grossense, muito melhor. Ganhar de time mato-grossense com goleada não tem preço. Tchau, Sinop Futebol Clube. Volte sempre ao melhor estado do Mato Grosso do Sul, via Futebol MS da Depressão. Quem mandou aqui pra gente foi o Fábio. Obrigada, Fábio. Tem, né? Rola essa rivalidade, né, Thiago? Mato Grosso do Sul. Com certeza. Mas a gente não pode esquecer, fomos muito bem recebidos lá na cidade de Rondonópolis. Os povos se dão, mas ninguém gosta que erre o estado, né? Ainda tem essa rivalidade. E o Corumbaense conquistou uma vitória importantíssima, até porque o Sinop não tinha perdido ainda. Perdeu o primeiro jogo, perdeu bem perdido, né? Se não fosse o extracampo do Corumbaense, provavelmente essa classificação estava bem encaminhada. Aliás, o Corumbaense começou muito bem, né? Depois teve um tropeço, né? O E Iporá agora tentando se recuperar. Iporá, né? Perdeu as duas para o Iporá. O futebol sul-mato-grossense, os times sul-mato-grossenses ainda não aprenderam a jogar a Série D. Talvez pela falta de sequência, embora o Corumbaense esteja no segundo ano de disputa, mas você tem que ganhar em casa. Tem que parir vitórias em casa. São 9 pontos garantidos, e aí você belisca um ponto aqui, outro ali, e você garante a sua classificação, porque nesse formato de grupos tem que ser assim, e os nossos times ainda pecam nessa questão da casa. O Corumbaense perdeu, por exemplo, do Iporá. Se tivesse vencido o Iporá, já estaria classificado. Pelo menos uma das partidas, né? Se tivesse Exatamente. vencido, né? No Iporá. Tem mais participações aqui, ó, pelo nosso WhatsApp. O Rogério, lá de Cuiabá, diz: existe rivalidade sim, mas o futebol mato-grossense ainda é bem melhor que o sul-mato-grossense. Aí já começou a rivalidade aqui também no WhatsApp, né? Deve estar lembrando dos times, né? Série C, Série B. Provavelmente, aí não dá nem debate, né? Tem time o Cuiabá está na Série B, o Luverdense na Série C. Já esteve na B também, os nossos times estão nessa dificuldade muito grande, não conseguem. Aliás, o último corte nosso, que foi o Novo Operário ano passado, se tivesse uma outra divisão, estaríamos na outra divisão, na Série E. Então é preciso estruturar e passa pela conscientização e administração dos clubes, potencializar a base, porque viver só de cota de Copa do Brasil, os nossos clubes vão patinar e não vão sair do lugar. Agora, Thiago, o que acontece com o Operário? Porque ele começou mal, né? Começou ali já na lanterna empatando, depois, né, perdeu. Mas todo mundo falava que o time estava jogando bem, que foi apenas detalhes. E aí, o que está acontecendo com o Operário? Um dos detalhes é o terceiro time em um ano, né? Esse é um grande problema. O time campeão estadual, nós não podemos esquecer que o Operário está na Série D pelo que fez em 2018, não pelo que fez em 2019. Aquele time não existe mais. O Celso foi embora, até o Petralas, numa entrevista à Rádio Sport MS, a minha pessoa disse que assume o erro, que ele deveria ter continuado com o Celso queria vir, o Celso Rodrigues, e ele optou pela mudança do Arilson, fez um time muito caro, que nem chegou sequer a semifinal, caiu em casa diante do Aquidauanense, aí enxugou a folha, montou um outro time, um terceiro time, trouxe de novo o Celso, e o Celso está no quinto jogo com esse time, então a evolução é lenta, é vagarosa, o time vem evoluindo, mas o problema é que o campeonato é curto, vai acabar domingo a primeira fase, então não dá tempo. Realmente o Operário vem evoluindo, tem a questão física também, que essa evolução é junto com a evolução técnica, e o Operário tem sofrido principalmente o ano inteiro na questão da finalização. É um time que não é objetivo, toca a bola, controla o jogo, tem a posse, mas bater para o gol de fato bate muito pouco. Então o Operário teve essa carência de um meia, de jogadores mais objetivos, finalizadores, por isso tem pecado e tem sofrido o ano inteiro, principalmente pela falta de finalizador. E o Celso assumiu às vésperas, né, da Série D. Sim, e você já vê a cara os dedos do Celso no time do Operário. Embora a campanha seja irregular, não ganhou em casa ainda, eu acabei de falar, né? O Operário conseguiu fazer 4 pontos fora de casa. Se tivesse vencido os 2 jogos em casa, seriam 10, já estaria classificado. Passa por aprender a jogar a competição. O Operário volta ao Campeonato Brasileiro depois de mais de uma década. Então, e ano que vem não vai estar. Porque ano que vem é Águia Negra e Aquidauanense. Até a CBF, aliás, nenhum time da capital, nenhum time da capital, nenhuma competição nacional. Águia Negra e Aquidauanense, pelo que fizeram esse ano, vão participar no que vem. A CBF precisa rever isso urgente, porque senão nós vamos sempre ter times que não existem mais, que conquistaram o direito, mas esse time não existe mais.
Tem uma participação. Olá, bom dia, Eva Regina, sou o Valdir de Carapó. Amanhã vai ter um jogão, Flamengo e Corinthians. Eu sou flamenguista, mas torço para ser um jogo sem violência e um esporte, o encontro dos times das maiores torcidas. Obrigada, Valdir, obrigada a galera lá em Carapó, sempre acompanhando o Giro do Esporte. A gente vai para o intervalo, mas você continua participando com a gente. 99236-1784, 9236-1784. Mande o seu alô, mande a sua pergunta, porque aqui no Giro do Esporte você participa com a gente. Intervalo, mas é rapidinho, viu? A gente já volta. Já estamos de volta e terminou com chave de ouro a primeira Copa Clube Estoril TV Cultura de Futebol Suíço. Confira a premiação. Noite de festa foi a premiação da primeira Copa Clube Estoril TV Cultura de Futebol Suíço, que reuniu quase 30 equipes divididas em 3 categorias: Sênior, Master e Super Master. Foram 316 gols marcados nos 86 jogos, média de mais de 3 gols por partida. E os protagonistas foram homenageados, os artilheiros em cada categoria. Ivan na Super Master e Tirson na Master, os 2 da equipe da Garoli, Panam Avelar, e Alexandro do Estoril na Sênior. Os goleiros também foram lembrados, aqueles que se esforçaram para a rede não balançar. Marcílio, Luiz Medina e Marcelo Cuenca faturaram o troféu. Também foram premiados os caras dos jogos, aqueles eleitos a cada uma das 24 rodadas. E ainda o melhor técnico. Destaque ainda para o melhor jogador de todo o campeonato, Edmilson Dubinha. Subir ao palco e receber o troféu foi o reconhecimento àqueles que suaram a camisa para fazer do torneio um dos melhores em índice técnico. Nós queríamos fazer algo diferente, sair um pouco do tradicional e oferecer algo diferente para o futebol amador. Eu acho que nós conseguimos isso, as pessoas estão elogiando demais e agora fica a expectativa, quando é que é a segunda Copa, né? O público compareceu, acompanhou e deu aquela força também, né? Sem dúvida alguma. Isso é fruto, né, da organização que a Copa teve, que foi excepcional, e um fruto também brilhante da TVE como parceira, que acaba motivando as pessoas, né? Motiva os atletas a jogarem melhor, né? Estão expostos ali na TV, motiva a população, chama a população para vir assistir os jogos. Então é um fruto desse trabalho conjunto, isso é muito bacana. E os campeões da noite foram, pela categoria Super Master, acima dos 55 anos, Rádio Clube. Pela Master 50, Sicredi Master UFMS. E pela Sênior 40, Garoli Panam Avelar. Nós chegamos em todas as competições, ou se não foi na final, disputamos, estávamos entre os 4. E se tiver outros campeonatos, principalmente com essa organização e com esse nível técnico, nós vamos estar presentes. Eu joguei a categoria de 40, que fomos campeão, né? Com a Garoli, e a 50 também. Infelizmente perdemos a semifinal, mas eu fui artilheiro. Também, pelo menos, fui agraciado com a artilharia. Campeonato muito bem disputado, né? A gente conseguiu ser campeões, invictos dentro da competição. E a gente agora vai aguardar outras competições para que a gente possa buscar o bicampeonato. Aproveitei a oportunidade de conseguir, com a ajuda dos meus companheiros, ser artilheiro desse campeonato de 55. Muito grato. Mas não é só futebol. Além do bate-bola, a competição foi um campeonato de amigos, gerações, daqueles que agregam ao esporte a confraternização e a amizade. Então eu fico feliz por todos, e isso aqui é uma família. Apesar de ter vários adversários, a gente se encontra constantemente nos campeonatos, e a alegria de estar junto e de poder depois conversar, ficar junto, comer e beber junto, isso aí só nos alegra e fortalece a nossa amizade que a gente tem pela bola e pelas pessoas que são apaixonadas também pelo futebol master em Campo Grande.
A cerimônia, que reuniu atletas, diretores dos clubes e times e personalidades do esporte, foi transmitida ao vivo pela TV Cultura de Mato Grosso do Sul. Master 55. E o fim de semana foi de disputa no mountain bike. Foi a segunda etapa do Desafio das Araras, que reuniu mais de 500 atletas. O município de Bodoquena, a 270 quilômetros de Campo Grande, recebeu no fim de semana o Desafio das Araras, um dos maiores eventos de mountain bike do estado. A competição, que reuniu mais de 500 participantes, desafia atletas a percorrer terrenos que passam por trilhas exuberantes entre rios, matas e cachoeiras, na região da Serra da Bodoquena, com muita subida pesada e single track. As disputas foram em 3 categorias: Pro, com maior grau de dificuldade, 74 quilômetros, com 1.300 metros de altimetria, a Sport, com grau de dificuldade menor, 45 quilômetros de percurso e 730 metros de altimetria, e Turismo, que tem um percurso mais tranquilo, com 28 quilômetros e 300 metros de altimetria. Os participantes também aproveitaram as belezas naturais do município. O mountain bike, e em Três Lagoas, né? Foi o brasileiro de motociclismo. Aliás, como é que foi a participação sul-mato-grossense, Firmo? Foi boa, nós tivemos bastante pilotos aqui do estado de Mato Grosso do Sul e ela foi bastante importante, com mais de 100 pilotos aqui do estado. Olha que bacana. O motocross aqui no estado também sempre teve, né, bons representantes, sempre está por ali, né, na briga. É um esporte muito disputado aqui, em mais de 50 municípios tem pilotos, tem pista de motocross, então é um esporte bastante difundido aqui no estado. Tiago, Série D, né? Agora já é a última rodada dessa primeira fase, né? Tem mais um joguinho só para os times definirem quem vão ser os classificados para a próxima fase. Exatamente. Jogos no próximo domingo, todas às 17 horas, horário de Brasília. O Corumbaense vai até a cidade de Palmas enfrentar o já eliminado Palmas. Venceu, está classificado. Não importa se é primeiro ou segundo. O Iporá venceu o Palmas no fim de semana, já está classificado também com 10 pontos. Então está na mão do Corumbaense, que a gente espera que resolva a situação extracampo. Até teve o protesto antes do jogo com o Sinop. Assim como na semifinal do estadual nosso, que os jogadores de Comercial aqui da Uanense sentaram no gramado como protesto pelos salários atrasados do Comercial, o Sinop foi solidário ao Corumbaense. Os jogadores também sentaram no gramado assim que o árbitro da partida deu início ao jogo. Agora, o Operário já precisa vencer e precisa de uma série de combinações para conseguir essa classificação. Fazendo conta, né? E aí tá tendo até uma movimentação da torcida. Tem gente pedindo portões fechados no Morenão. Ora, se o promotor tá tão preocupado com o Morenão, com o torcedor, ele não vai autorizar um jogo com portões fechados no Morenão. Tem a crítica ao gramado do Jacques da Luz, que é notório. O gramado é ruim, atrapalha o Operário e o adversário também. Agora, tem que ter uma mobilização da diretoria do Operário para liberar pelo menos um bloco, então, que seja do Morenão, para esse jogo único desse final de semana, que é importante. O torcedor do Operário não compareceu em bom número na Série D, foram 450 mais ou menos no primeiro jogo, depois caiu para 320 no segundo. Então, um bloco é suficiente para que o torcedor possa acompanhar, porque o futebol é feito para o torcedor, Eva. Não tem como a gente concordar em jogo com portão fechado, principalmente porque o Operário teve um ano para arrumar as situações do Morenão ou do Jacques da Luz, onde ele fosse mandar o seu jogo. Como não tem estádio próprio, dependia do Morenão ou do Jacques da Luz. Ele não conseguiu liberar nem o Morenão, nem resolver o problema do Jacques da Luz. Complicado, né? Sub-17 teve rodada no fim de semana também. Teve rodada, segunda da competição. Comerário no olho do furacão foi 0-0. O Comercial ainda perdeu um pênalti. O goleiro do Operário defendeu e o atual vice-campeão, o Sena de Nova Andradina, bateu o Cearte por 3-1. São 7 equipes, nós tivemos a punição do IVM e do Coxim, que não conseguiram fazer o recadastramento na CBF, não conseguiram registrar jogadores, porque não enviaram à CBF quais são suas diretorias. A federação os puniu, vai encaminhar para o tribunal julgar essa situação. Os clubes deverão ser punidos por 2 anos, por isso, 3 equipes na capital, Comercial, Operário e Santo Antônio, turno e retorno, vão passar 2. Nos outros 2 grupos,
SEART e Sena estão classificados porque o IVEMA foi punido, vão definir só primeiro ou segundo lugar. No outro grupo sobrou o atual pentacampeão Seduc, que vai enfrentar o Costa Rica, o Coxim Punido, também já estão classificados, vão definir só primeiro e segundo lugar. Lembrando que a grande mudança nessa competição é que tem pênaltis. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, não tem mais melhor campanha. A decisão da vaga e do título a partir da semifinal será nos pênaltis. Aí é só emoção, né? Quando Total. termina? Vai até quando? Vai até julho, lembrando que é o campeão direito na Copa do Brasil Sub-17, uma vez que a Taça BH, a Federação Mineira, já comunicou que não haverá mais Taça BH, uma vez que a CBF está organizando as competições agora de base e durante 30 anos a Taça BH serviu como um parâmetro primeiro para o Sub-20, depois para o Sub-17, até cogitaram que fosse Sub-15, mas faltaria data no calendário, então não tem mais Taça BH a partir do ano que vem. Então, ao campeão do Sub-17, vaga na próxima Copa do Brasil da categoria. Aliás, já que está falando de competição nacional, como é que está a Copa Verde? Até o dia 4 é o prazo para confirmarem as participações? Amanhã, na verdade, a CBF vai confirmar se ela vai bancar ou não as despesas com arbitragem, deslocamento e hotel. A CBF, na verdade, está boicotando a competição dela mesma, porque não tem repercussão, infelizmente, que tem a Copa do Nordeste, principalmente com a ausência dos 3 grandes de Goiás, Atlético, Vila Nova e Goiás, que estão na disputa, o Goiás na Série A, os outros 2 na Série B. Apelo mesmo só para Remo e Paysandu, onde tem grandes públicos, e estão na Série C. Eu acredito que vai ser o último ano da Copa Verde, que dá ao campeão vaga direto nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte. E aí nós vamos ter um imbróglio, né? Porque o Operário já anunciou que se... Tá complicado. Não vai jogar. O Corumbaense também já falou que se a CBF não der apoio, não vai jogar. Talvez, lembrando que a classificação é do ano passado. Aí vem 7 de setembro, tá paralisado. Novo Operário, esse ano caiu. Eu ouvi nos bastidores que o Costa Rica estaria disposto a disputar. Costa Rica que sequer passou de fase ano passado porque foi punido pelo tribunal. E eu acredito, é uma opinião, não é uma informação, que o Águia Negra, se for convidado, também vai participar da Copa Verde. Quer dizer, fica complicado. Tem que ter esse critério para o próprio ano, Eva. Não dá para ficar de um ano para o outro. E a CBF também não pode boicotar a própria competição, né? Até o feminino teve apoio, por que a Copa Verde não vai ter? É verdade. Então vamos mostrar aí a goleada, então, do Corumbaense. Foi o Gustavo Henrique Amaral, né, Thiago? Marcou 2? Exatamente, o Maxson fez o outro e o Juninho fez mais um. Uma vitória incontestável, né? 4-0. Basta a diretoria entrar em sintonia agora com o torcedor, que está tendo esse problema lá, já desde o estadual, e resolver. O trabalhador trabalha, tem que receber Eva. Acho que isso não dá nem debate. Então, para que o Corumbaense a gente possa acreditar que o Corumbaense possa avançar mais um pouco. Tá certo. E a diretoria se pronunciou, teve algum... se manifestou sobre todo, né? Tudo isso que aconteceu, os jogadores sentaram sobre esse protesto. O que diz a diretoria do Corumbaense? Se manifesta, diz que está tentando resolver a situação, mas profissionais foram embora, vai redução da folha. Teve jogador que ganhava 100, reduziu para 70, para 60. Outros não aceitaram ficar, como o Paulo Miller, que era o preparador físico, que hoje está na União de Rondonópolis. Né? Então, é uma situação delicada. Má administração, Eva. Má administração gera essa situação. Você não pode pagar o que não arrecada. É uma coisa básica da nossa vida. E o Corumbaense, infelizmente, me preocupa até para a participação no estadual do ano que vem. Tá certo. O papo tá bom, mas o nosso tempo terminou. Thiago, muito obrigada pela sua participação. Venha mais vezes. Vamos vir sim. Tomara que dê sorte que o Corinthians amanhã passe pelo Flamengo, né? Tá certo. Você e o nosso telespectador... não, nosso telespectador aqui é flamenguista, né? De Carapó. O Valdir lá em Carapó. Firmo, muito obrigada. Venha mais vezes, viu? Obrigado, virei sim, sempre que for convidado. Muito obrigado. E você, telespectador, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Não deu tempo de ler todas as mensagens hoje, mas eu prometo que eu vou ler, hein? Fica tranquilo, viu? E você pode mandar vídeo também pra gente, que a gente vai mostrar aqui no Giro do Esporte. Lembrando que todos os programas estão em nosso canal no YouTube, Giro do Esporte MS. Tem ainda as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Fique à vontade para curtir. Uma ótima semana pra você. A gente se vê amanhã às 11 da manhã. E fique agora com o Panorama MS. Até amanhã, hein?